Seja bem-vindo a Carlos Diego, nome do meu canal, mais uma vez aqui para trazer mais um vídeo de história. Como puderam ver na descrição do vídeo, vamos falar de Moçambique no período da República Portuguesa. Como deve saber, Moçambique foi uma colônia portuguesa, portanto vamos olhar para um certo período na história de Moçambique enquanto colônia de Portugal. E como deve saber, Portugal passou por vários processos e vários momentos políticos. Da monarquia foi à república. Vamos ver como é que Portugal conseguia gerir as suas colônias, quer na monarquia e quer na república. Este tema foi em sugestão de um estudante que teria mandado uma mensagem a pedir que eu fosse lhe ajudar a resolver uma pergunta. A questão que ele fazia, que colocou-me foi: professor, peço que explique-me como é que era Moçambique no período da República Portuguesa. Como é que Portugal conseguiu gerir Moçambique a partir de 1910. Desde já, eu quero lhe convidar a participar deste vídeo. Vamos responder juntos esta questão. Eu vou responder falando consigo, você vai respondendo a partir de um like seu, não só da sua inscrição, e no final do vídeo, please, vai deixar seu comentário para dizer o que você terá achado de vídeo. Gente, é interessante essa questão. O que torna muito interessante a questão, primeiro, é o fato de nós olharmos para Portugal e vermos um monstro, um verdadeiro império colonial, não é? Que vai contar atualmente com acima de 53 territórios que um dia teria ocupado, um dia teria os tomados como seus. Territórios que estão espalhados em quase todo o mundo. Quando falamos de Portugal, estamos a falar praticamente de um dos primeiros países que consegue sair do seu território para descobrir, fazer a questão dos descobrimentos, não é? Foi em 1415 que Portugal conseguiu descobrir a Ceuta e tomar a Ceuta. Até 1419, Portugal passeava a sua classe no Atlântico, no Oceano Atlântico, na parte ocidental de África, não é? Até 1488, Bartolomeu Dias conseguia dobrar o Cabo de Boa Esperança, não é? O Cabo de Tormentas, que não era facilmente dobrado. Até 1498, Vasco da Gama já se fazia aqui em Moçambique, uma presença, um indivíduo de Portugal. Vejam essa distância toda. Portanto, Portugal conseguiu fazer isso de forma muito precoce, antes mesmo de outros países europeus. Então a questão que fica é: como é que um país grande em termos de império colonial, em termos de antiguidade, em termos de descobrimentos, possa um dia estar inferiorizado em comparação aos outros países? É interessante a gente perceber que no período da monarquia, Portugal vai passar por várias experiências desastrosas, experiências essas que vão concorrer para que esta monarquia venha a ser desfeita e que venha a se instaurar a república. Portanto, vamos começar por perceber quais eram, não é, as políticas que Portugal vai implementar, qual vai ser o comportamento de Portugal em suas colônias, quer aqui em Moçambique, quer em outras colônias. Gente, a primeira coisa que nós devemos perceber é relativamente ao período de monarquia, é que este período vai passar por várias crises, quer econômicas, sociais e políticas, relativamente a questões, por exemplo, sociais, ou até melhor, comecemos até por questões, condições econômicas. Relativamente a questões econômicas, Portugal passava por uma profunda crise. Por exemplo, a balança portuguesa, ela não estava estável. Isso porque Portugal dependia muito ou importava mais do que exportava para fora, consumia mais produtos de fora. Não só Portugal era muito dependente de capitais estrangeiros, não conseguia depender de seus capitais internos, quer
nas colônias, quer mesmo na metrópole, em Portugal. E é interessante você perceber que no momento da monarquia, as colônias eram administradas um pouco que de forma centralizada, quer dizer, tudo tinha que ser decidido lá na metrópole. Não foi por acaso que mesmo aqui em Moçambique, não é? Mesmo que aqui em Moçambique tenha cedido uma parte para algumas companhias estrangeiras, essas companhias estrangeiras deviam explicação a Portugal a partir de Lisboa, a partir da metrópole. Portanto, não havia aqui um controlo das colônias nas colônias. Tudo era controlado na metrópole. E é interessante você perceber que na metrópole havia uma grande fragilidade, por exemplo, na questão de indústria. As indústrias só estavam limitadas em Lisboa e Porto, simplesmente. As outras regiões vivia-se simplesmente da agricultura. Era um sistema feudal autêntico. Portanto, em quase todo o território dependia simplesmente de Lisboa e Porto. Portanto, isto em parte vai criar problemas, tanto até para a própria banca portuguesa, porque essa questão de depender de importações e exportar muito menos vai criar uma falência à banca, e esta falência em parte vai ser pesada para a camada mais desfavorecida. Naturalmente que a classe, os burgueses, poderão estar estáveis em comparação à classe desfavorecida. Portanto, havia problemas nesse período da monarquia. Mas o que é mais complicado ainda é você perceber que nos anos de no período da Conferência de Berlim, 1885, 84, 85, esses anos vão definir e vão agudizar mais a situação de Portugal. Agudizam a situação de Portugal quando exigem que quem venha tomar territórios, colônias, deve estar estável economicamente. E Portugal não estava estável economicamente. E eles disseram que não conseguir ocupar efetivamente, então o outro que conseguir pode ocupar-se esses territórios. Portugal não tinha condições para isso. Veio piorar a situação com o ultimato inglês, o ultimato britânico que Portugal, que a Inglaterra mandou a Portugal, não é? Quando Portugal mostrou à comunidade internacional a ideia de unir Moçambique ao que a Angola a partir de um plano mapa cor-de-rosa. E, portanto, no dia 11 de janeiro de 1890, Inglaterra mandou Portugal tirar ou desfazer esse plano, tirando o seu exército entre Moçambique e Angola. Portanto, isto veio decepcionar os portugueses, aqueles que tinham esperança que esse plano fosse grandioso, não só grandioso, fosse lucrativo. Portanto, foi uma decepção total. Portanto, já havia esse problema. E para agudizar mais esse problema, é que em 1870 criava-se um partido em Portugal, um partido mais republicano, um partido que era mais para classes desfavorecidas. Naturalmente que havia também uma classe da burguesia que esperava ter mais produtividade nessas colônias que não estava a ter. E essas condições, em parte, vão criar condições para a queda da monarquia e instauração da república. Esta república há de ser instaurada, não é, no dia 5 de outubro de 1910. Então, a partir daqui, nós começamos a responder a nossa questão, não é? Como é que era Moçambique nesse período da república? Portanto, responder isto significa quais são as ideias? Será que haverá algo de novo que Portugal vai trazer para as colônias nesse período da república ou não? Bem, a primeira república, a república instaurada, a sua ideia ela era mais para criar uma mais autonomia às colônias, e não só mais autonomia às colônias, como a ideia da república há de ser de descentralizar a administração. Isto significa, em parte, dar autoridade aos governadores
dentro das colônias, sem precisar que seja Portugal, não é, de forma direta a elaborar leis, não só a exigir a execução dessas leis ou a cobrar ou a executar essas leis. Era preciso que isso fosse feita nas colônias. É por isso que vai criar em 1911 a primeira Constituição, em que nesta Constituição, no artigo 67, visava que as colônias elas possuiriam uma autonomia administrativa e um sistema administrativo descentralizado. E que era preciso também que criasse leis que devem ir de encontro com a especificidade de cada colônia. E isso só era fazível quando essas leis fossem produzidas nas colônias. Porque se você produz algo em Portugal para Moçambique, pode não ser aplicável para Angola. É interessante que depois, mais tarde, em 1913, vai preparar a lei orgânica. E a lei orgânica, ela vai mais fundo ainda, cria condições de liberdade ou autonomia financeira das colônias. Vai abrir também a possibilidade de as colônias fazerem alguns empréstimos. E não só, vai criar condições para essas colônias passarem a fazer os seus próprios orçamentos. Portanto, e esses orçamentos deveriam ser feitos a partir das colônias, em função à necessidade das próprias colônias. Naturalmente que esta lei orgânica não veio ser depois revogada por conta da Primeira Guerra Mundial, que começa, não é, 1914, portanto, não veio se ser revogado. E é interessante que neste período da Primeira República ainda existe coisas da República que vão continuar. Por exemplo, a estrutura administrativa, aquela estrutura que foi trazida por Aires de Ornelas em 1907, de que falo num outro vídeo, essa estrutura é mantida ainda. Mas é interessante a gente perceber que neste período da Segunda República, Portugal decide desfazer as relações com a Igreja Católica. Portanto, anteriormente o Estado financiava a Igreja Católica, este financiamento há de ser retirado. Portanto, este distanciamento entre a Igreja Católica com o Estado vai perdurar até as décadas de 30, por aí, até 1940, quando fazem a concordata, que é de novo, mais uma vez, voltarem, não é, a fazer a união. Portanto, e este período da monarquia, da república, neste caso, vai perdurar, não é? Vai perdurar até os momentos já de crise, por conta até da Primeira Guerra Mundial. Quando inicia a Primeira Guerra Mundial, 1914, depois 16, Moçambique começa a entrar também na Primeira Guerra Mundial. Portugal envolve-se na Primeira Guerra Mundial. Naturalmente que as atenções agora ficam viradas para a guerra. E, portanto, os próximos assuntos terminam justamente numa mistura, num problema de guerra, não é? Até a queda desta Primeira República, não é? A queda desta Primeira República de 1910, com a instauração, não é? do Estado Novo. O Estado Novo de Salazar, já na década de 30, em decorrência da crise econômica. Gente, espero ter respondido essa questão. Desde já eu quero pedir, pode acrescentar alguma coisa colocando o seu comentário. Se não é inscrito no canal, please, inscreva-se agora, por favor. Se não deixou seu like, também peço, deixe seu like. E muito obrigado. Espero ter respondido essa resposta, meu caro. Valeu!